A paz de Yahshua Mashiach a todos. Mais uma vez, o vosso irmão Leomar. Que a virtude do Espírito do Eterno repouse sobre o seu lar e sobre a sua família. O estudo de hoje é sobre a pronúncia do nome do Eterno e sobre a pronúncia do nome de seu Filho, nosso Salvador. Nós vamos estar mostrando por que nós invocamos Ial e Yahshua. Nós estaremos explicando com base em que e onde nós buscamos o que nos faz crer verdadeiramente que o nome do Criador é Ial e se pronuncia Ial, e também do Salvador se pronuncia Yahshua. Então vamos dar início ao estudo e que a paz do Eterno seja com todos. Então, queridos, vamos abrir a Bíblia em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Estarei lendo este versículo em 3 versões. Nos diz assim: Então Ial será rei sobre todo o país. Naquele dia Ial será o único, e seu nome o único. E Ial será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Criador, e o seu nome será o único nome. E Ial será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será Ial, e um será seu nome. Então a gente já pode fazer uma análise aqui que ele não se refere só ao nome. Nós podemos aqui tomar um pouco de cuidado, porque essa questão do nome, as pessoas defendendo quem está certo e afirmando quem está errado, nesta busca em conhecer o nome, as pessoas estão deixando de conhecer o Criador, que é misericordioso, que é bondoso, que é amoroso, e está passando um outro espírito para as pessoas, dando uma impressão que o Eterno faz acepção de pessoas. Então, muito cuidado, vamos trabalhar em busca do nome, para revelar o nome, e não nos deixar envolver com aquele grupo de pessoas que profana o nome, que blasfema do nome, como a gente vai ler aqui em Isaías 52, versículos 5 e 6, que diz assim: E agora que tenho eu aqui que fazer, diz Ial, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivo, diz Ial, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, nós temos que trabalhar sim, para conhecer o nome e anunciar o nome. Agora, muito cuidado, não queiramos ser dono da razão. Devemos ter muito cuidado para não deixar um sentimento egoísta e arrogante entrar no nosso coração. Devemos ter paz, porque o Espírito do Eterno, ele tem que estar dentro de nós. Então, cuidado com quem você ouve e cuidado na hora de falar sobre essas coisas também. Porque existem muitas pessoas que não sabem o nome ou não têm ideia sobre o que está acontecendo a respeito do nome, mas essas pessoas têm intimidade, têm fé, têm experiência, têm um conhecimento. E o Eterno conhece essas pessoas e Ele próprio vai revelar o nome dele para essas pessoas, porque Ele diz, o meu povo saberá o meu nome, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, eu quero agora apresentar aos irmãos vídeos de rabinos, achados arqueológicos, e o próprio primeiro-ministro de Israel falando o nome dele e várias chamadas, vários momentos que ele é chamado. E os apresentadores deste evento estão falando o nome dele. Então, observe bem um dos motivos por que nós afirmamos e invocamos o nome Ial. Então, veja aí esses vídeos. אם כן, ירמיהו פרק, ירמיהו גם אומר את זה לדורות. יש לנו כבר בתחילת ישעיהו, אמנם לא בפרק א', והיה באחרית הימים, כלומר גם בישעיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, וכאן מציינים את מקומו של ירמיהו, אם כן ירמיהו בן חלקיהו. בימי ישעיהו
מי הוא מלך יהודה באותם הימים? זה חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה החליט על חזקיהו. בזמן שהנבואה של אליהו הייתה אולי 20 שנה או משהו כזה, אז שאליהו תפקד כנביא. אליהו ואלישע. והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. All right, now it's no secret that Israeli Prime Minister Netanyahu and US President Trump have a close, sometimes candid relationship. And say what you will about him, but the American president is certainly one to always say exactly what's on his mind. Well, apparently Trump and Netanyahu had a very frank phone call sometime last year. According to those familiar with the call, Trump apparently asked Netanyahu point blank, do you actually care about the peace in the Middle East? We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, 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 Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso nos papiros mágicos gregos. Aqui está em grego, em úncios, que significa maiúsculo Iau. אל רחבת הר הרצל נכנסים עתה ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו ורעייתו, הגברת שרה נתניהו. מלווים אותם מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, והמזכיר הצבאי לראש הממשלה, תת-אלוף אליעזר טולדנו. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, and Mrs. Sarah Netanyahu, accompanied by the head of קודם כל נכנסים לכאן דווקא ראש הממשלה ורעייתו. ויכוח גדול שדיווחנו עליו במהלך הימים האחרונים על עצם העובדה שראש הממשלה משתתף וינאם כאן במהלך. אחרי 70 שנות יש במה להתגאות. קהל נכבד, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. The Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. The Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. אני, בנימין בן צילה ובן ציון נתניהו, בנימין בן צילה ובן ציון נתניהו, בנימין בן צילה ובן ציון נתניהו. Bom, como nós vimos, a pronúncia do nome do Eterno, no nome dos profetas e do primeiro-ministro de Israel, que até ele mesmo próprio fala o nome dele, é Iau. Agora eu quero ler com os irmãos em Mateus, capítulo 21, versículo 8, que nos diz assim: E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, presta atenção nisso aqui: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome de Iau, Hosana nas alturas. Quero ir para o versículo 14, diz assim: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo-o então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Iauxa lhes disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Quero fazer uma análise aqui rapidinho sobre esta passagem. Nós vimos aqui muitíssima gente, versículo 8. Versículo 9, e as multidões. E tinha uma multidão que ia na frente e uma multidão que ia atrás seguindo, então ele estava no meio, montado em um jumentinho. Então ele chega até o templo, aí tem aquele alvoroço,
e depois vemos aqui no versículo 14 ele curando os enfermos, e no versículo 15 os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, as autoridades da lei da época, os espirituais líderes, espirituais, que se dizem referência para o povo, eles estão vendo aqui os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi. Aqui ele está no templo, aqui tem os meninos, as crianças. E ele menciona aqui, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então vamos fazer uma análise. A multidão está falando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome de Iau, Hosana nas alturas. Aqui as crianças estão dizendo, Hosana ao filho de Davi. E Iausha, ele diz aqui, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Nós encontramos aqui na versão de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 3, o seguinte, pela boca das crianças e bebês, tu o firmaste, qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Olha o versículo 2. E ao soberano nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga a tua majestade sobre o céu. Pela boca das crianças e bebês, tu o firmaste. Qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Então, nós podemos observar que quando o Iausha diz, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor, ele refere-se a esta passagem. E também em Salmo 148, que nós também vamos ler. Mas aqui está escrito o seguinte, Hosana ao filho de Davi. E Iausha citou um versículo, esta passagem de Salmos, capítulo 8, que se refere ao nome do Eterno. Então eu passo a pensar que estas crianças, elas não estavam dizendo somente isso. Elas estavam dizendo o que as multidões diziam. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome de Iau, Hosana nas alturas. E estas crianças, elas não chegaram ao templo sozinhas. Essas crianças vieram juntamente com as multidões. Então, nós podemos pensar que estas crianças se alegraram com este movimento, e criança é sempre assim, qualquer coisa elas transformam em uma festa. Então, estes sacerdotes e principais aqui, os escribas, eles são os inimigos. Eles se levantaram contra as crianças. E ele citou justamente este versículo. Agora, nós não podemos dizer que o versículo 2 e 3 de Salmos 8, aqui na versão de Jerusalém, refere-se a um coral, a um grupo de crianças e bebês cantando e louvando ao Eterno. Não entendo assim, eu não vejo assim. Pode acontecer com crianças que já têm alguns anos de você ensaiar com elas cantarem um louvor. Mas uma criança, um bebê, um perfeito louvor que foi firmado aqui no versículo 3 do capítulo 8, pela boca das crianças e bebês, tu o firmaste, qual fortaleza contra os teus adversários para reprimir o inimigo e o vingador. Então, eu quero deixar esclarecido aqui nesta passagem. Nós podemos ver esta mesma passagem aqui na NVI. E ao soberano nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Agora, nós vamos ver aqui algo muito interessante a respeito do que estar na criança, o que tem nos lábios do recém-nascido. Então, vamos falar aqui do choro da criança. São 5 tipos de choros de criança
é universal, estes 5 tipos de choro de criança. E tem o choro do sono. E no choro do sono está o nome do pai. Está o nome Ial. Você vai ouvir bem. Primeiro vamos ouvir esta especialista e também essas 2 mamães aqui. Eu vou te ajudar a decifrar cada choro do bebê. Na verdade, quem vai ajudar é a doutora Paula Espinosa. Ela vai explicar exatamente como identificar cada choro. Veja só. Qual que é esse método, Paula? Esse é um método que ele foi desenvolvido por uma mãe chamada Priscila Dustin, porque o choro do bebê ele sempre foi objeto de desejo, de estudo, de tanto dos pais quanto de pesquisadores. Ela teve o seu primeiro bebê e ela começou a perceber que o bebê dela emitia 5 tipos de choro, 5 tipos de sons. E a partir disso ela começou a observar os bebês ao redor dela e ela notou esses mesmos sons. E daí ela quis descobrir se isso era só no país dela ou se era no mundo inteiro com qualquer bebê. E a pesquisa dela, né, que foi feita em cima de diversos bebês em diversos lugares do mundo, demonstrou que os bebês de 0 a 3 meses, eles emitem sons, que na verdade, antes da gente pensar no choro em si, no choro histérico, antes do bebê começar a chorar, ele emite alguns sons, que seria o pré-choro, ou palavrinhas. A Priscila, ela caracteriza esses sons como palavras, né? O choro do sono, ele é um reflexo, ele é um choro que vem do reflexo do bocejar. Então, o bebê ele fica com a boca bem mais ovalada e acaba emitindo um som de au. Então, o choro, ele tem, no meio do choro, ele acaba fazendo um au junto do choro. O segundo tipo de choro é o sono, que está ligado ao reflexo do bocejo, que vai ser tipo um au. Observem a movimentação da boca, né? Faz uma coisa ovalar, né? Um au, é como se vai bocejar. Para ser companheira do céu, não basta se... Isso aí, porque... Agora o barulho do útero. Então, queridos, continuando aqui, eu separei esta imagem aqui, eu separei aqui IAU, coloquei nesta posição e eu faço um desafio com você. Você falar I e sustentar a posição e tentar falar U ou A na mesma posição que você fala I. Você não vai conseguir, mas o I sai com facilidade. Da mesma forma, quando você diz A, você não consegue falar U e nem I na posição de A. Se você manter a posição de A, você consegue falar A claramente. E assim é o U também. Você não consegue falar I e A na mesma posição de U. E agora a gente vai ler esta passagem que vou ler aqui em Salmo 148, versículo 7, que diz assim: Louvai a Iau na terra, monstros marinhos e abismos todos. 10.
fera selvagem e o gado todo, réptil e pássaro que voa. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças, louvem o nome de Iau. É o único nome sublime, sua majestade vai além da terra e do céu. E esta mesma passagem, na NVI, versículo 10, diz assim: todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governos e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome de Iau, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Então, vamos ver aqui os animais selvagens e os animais domésticos, se eles pronunciam o nome do Eterno, se sai da garganta deles este nome. Tem um cidadão que ele cria 2 animaizinhos no fundo do quintal da casa dele, e eu vou mostrar aqui para você. Você vai perceber a hora que este animal, eles pronunciam, né, o nome. Mas como se não bastasse, o próprio dono deles ainda fala, imitando o animal, para você ver. Body, he's got a thick body. And look at those teeth. Well, yeah. Então, queridos, se alguém tiver uma explicação melhor
aqui sobre Salmos 148, onde nós lemos, e Salmos 8, porque de repente eu posso estar interpretando errado. Por isso eu peço aos que têm melhor conhecimento do que eu, que possam me explicar o que quer dizer esta passagem. Louvem a Iá os animais selvagens, né? Eu quero saber como é que eles vão louvar. É cantar um louvor? É fazer uma coreografia? Louvem o nome de Iá, os governantes, juízes da terra, todos os povos. Como é isso? É cantar louvor? Não. É que o nome dele vai ser conhecido em toda a terra. E o nome dele vai ser um. E ele vai ser conhecido como único. Não vai haver mais esta confusão. Então, queridos, diante de tudo isso que nós vimos, eu me questiono, a palavra dele está errada? Por que Yahshua citou em Mateus 21 esta passagem? Então, queridos, é de se pensar por que esta é a pronúncia Iau e Yahshua. Então, queridos, prosseguindo, em 2 Crônicas 7, versículo 14, nos diz assim: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Então, nós podemos ver que o nome dele está sobre o seu povo. Iau é o nome do Criador. Então, povo de Iau. Como se chama o povo de Iau? Iau-Din. Din quer dizer povo. Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 17 ao 19, onde nós podemos também aprender com a oração de Daniel. Daniel orando ao Eterno, fazendo súplicas ao Eterno e pedindo que ele atentasse para a sua oração, por amor ao seu povo e por amor à cidade que se chama pelo seu nome. Versículo 17. E agora escuta, ó nosso Criador, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faze brilhar tua face sobre o teu santuário devastado. Em atenção a ti mesmo, Iau. Inclina o teu ouvido, ó meu Criador, e escuta. Abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado teu nome. Não é em razão de nossas obras justas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas misericórdias. Iau, escuta. Iau, perdoa. Iau, fica atento e entra em ação. Não demores mais, ó meu Criador, por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e o teu povo. Então, logo, a cidade não é Jerusalém e nem Jerusalém, mas sim Yahushalai, porque assim tem o nome do Eterno, como nós lemos aqui. Agora, vamos falar sobre o nome de Yahshua, o Salvador, e por que nós pronunciamos Yahshua. Então, eu trago aqui para os irmãos o nome de Isaías, que é Ishaial. Aqui está Iarro. Ishaial. O verbo Shá significa salvação, mas esse salvação refere-se ao Shá. E o nome é Iau, mas está invertido. A ordem é salvação de Iau. Vamos ver mais aqui. O nome de Eliseu, como se pronuncia? Elishá. Significa Iau é salvação, porque o Shá é salvação. Elishá. Agora aqui nós já podemos argumentar aqui alguma coisa, já queremos questionar por que no nome do Salvador tem que ser Yahushua, porque diz que Shua é masculino, mas Eliseu é homem, e por sinal um grande profeta. E aqui está Elishá e não Elishua. A gente vai ver mais documentos e até uma pronúncia também do nome de Eliseu, que é Elishá.
mas significa o Altíssimo é salvação, o Eterno é salvação. Porque no nome de Eliseu, de Elixá, não tem exatamente o nome do Eterno, mas sim adjetivos. O Altíssimo, que é o mais provável. O Altíssimo é salvação. E nós podemos ver aqui também, esse aqui é um dicionário bíblico da Biblinha Corrompida, João Ferreira de Almeida. Aqui diz Eliseu, ó, já diz aqui, Ial da minha salvação. E você vê aqui, ó, Elisua diz que é Ial de riquezas, né? Ou de choro. Elisua. Vamos ver aqui, Isaías, mais um detalhe. Salvação de Ial, já está na ordem. Salvação de Ial, já está na ordem. E aqui nós podemos ver o nome do profeta Eliseu. Eliseu, o famoso profeta. Olha a sua forma aqui, ó. O Shin e o Ai. O Shin e o Ai se lê Chá e não Shua. E não Shua. Você pode ver aí, ó. Elixá, como nós anunciamos também, Ial Shá. E Shaial. Nós lemos o Shin e o A e o Ai como Chá. Então, o Ai tem som de A no final aqui. Agora vamos ver mais um detalhe. Olha aqui, Elisua, Elishua, como se lê? Elishua. Você vê que já tem ali o Vav entre o Shin e o Ai. Elishua. E quem é Elishua? Aqui está Ial de súplica ou das riquezas. Elisua, onde nós lemos o filho do rei Davi. Elisua. Olha só. Elisua. Tem as referências aqui. Então, queridos, Eliseu ou Alisha, se lê Chá mesmo. Então, o nome do Salvador pode sim falar Chá. Por que tem que ser Shua? Porque diz que é feminino? Mas olha aqui, o nome de Elisua, um dos filhos de Davi. Agora, o que significa Shua? Súplica ou riquezas. Agora, o Chá significa salvação. Tem questionamentos que as pessoas não nos trazem respostas. Pessoas que conhecem o hebraico e estudam, mas não nos respondem. Eles dizem que tem regras. Olha, meu amigo, eu digo uma coisa. O Eterno mudou o nome de Abraão de Sara, fez promessas e com um propósito, e os abençoou. Ele mudou o nome de Jacó para Israel e o abençoou. Quando ele enviou o seu filho, ele enviou um anjo e disse para Mariã, coloca o nome do menino Ialcha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É uma anunciação dizendo que o Eterno salva, porque o povo não é de Ialcha. Ialcha é o cabeça deste povo, e o povo é de Ial. Por isso que o nome é uma anunciação dizendo Ial salva, então tem que ter exatamente o nome dele. Agora, se ele mudou o nome com uma necessidade, com um propósito e abençoou aquelas pessoas na antiguidade, ele enviou o seu filho, enviou um anjo e deu um nome. Quem é o homem para mudar o nome do Filho do Eterno, que foi colocado pelo próprio Eterno? Então são perguntas que ninguém nos responde. Então, querido, antes de nos ridicularizar, não pense que nós não estudamos, que nós não buscamos, que nós não pensamos, que nós não raciocinamos. Nós raciocinamos sim, e nós já chegamos a uma conclusão, até que se prove o contrário. Claramente, da forma que nós colocamos, nós vamos anunciar e invocar Ial e Ialcha. Ial e Ialcha. Agora você vai ouvir a pronúncia do nome Eliseu, por um rabino israelita, por um professor israelita, e você pode prestar atenção nas letras que estão lá no quadro atrás dele. É as mesmas letras que estão aqui no nome de Eliseu. והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. Então, querido, até que se prove o contrário,
e da forma que nós colocamos aqui. Nós vamos anunciar e invocar Ial e Ialcha. Então, você está livre para vir nos instruir, nos esclarecer sobre por que Benjamin Netanyahu e os rabinos, os professores aqui israelitas, e no achado arqueológico, anunciando na sua forma mais antiga Ial. Então, para você nos convencer de que nós estamos anunciando errado, primeiro você tem que se reunir e até Israel falar com Benjamin Netanyahu e os rabinos e dizer para eles anunciarem o nome certo. Agora, por que, queridos, que o nome do Eterno é uma fortaleza nos lábios de uma criança, de um recém-nascido? Nós, adultos, você pode corromper, mas uma criança, um recém-nascido, o choro dela vai sair Ial, meu amigo. Não tem jeito como sair outra coisa, não vai sair Iarro, é Ial. Aqui tem uma questão que eu quero tratar agora com os irmãos, que é o seguinte. Alguns irmãos ficaram preocupados porque viram o tetragrama na maçonaria. Olha, veja bem, e diz que é da Cabala, que na Cabala, no livro maçônico, olha, querido, veja bem, eu sirvo ao Criador, aí ao vivo. Eu busco estar diante dele e aprender cada dia mais dele. Os maçons, o pessoal da Cabala, eu não conheço esse povo, como eu nunca ouvi falar, nem um vizinho meu, nem parente meu, me falou que algum dia algum deles convidou para uma reunião, convidou para ir evangelizar na rua, carregando caixa de som, montar púlpito, levar palavras de salvação. Eu não vejo neles palavras de salvação, eu não conheço, não tenho esse conhecimento. Eu estou feliz com o evangelho, eu estou feliz. Agora, eu não conheço esse pessoal entrando nos hospitais, entrando em presídios. Eu só sei que nós lemos lá em Isaías, capítulo 52, versículos 5 e 6, que há um povo que blasfema do nome dele, incessantemente todo dia. Uma coisa que nós precisamos entender é que não sou eu e não é você. Entende? Então, meu amado irmão, eu quero trazer aqui uma pessoa que eu quero honrar esta pessoa, porque esta pessoa é um ser humano que erra como todo ser humano erra. Agora, enganar, desinformar as pessoas e induzir ao erro, este homem aqui não é esse tipo de pessoa. Então, Romilson Ferreira, que nos trouxe esse despertar para buscarmos e invocar o nome de Ial e de Ialcha. Então, aqui eu finalizo meu estudo. Que a paz de Yahshua Mashiach seja com todos e que a virtude do Espírito do Eterno seja com a sua igreja e com todo o seu povo em toda a face da terra. Olha aí, gente. Tem muitos estudos, Shalaim a todos. Paz e salvação. Tem muitos estudos que eu estou jogando fora, que é tudo com os pontos maçoréticos. Aí que eu estava fazendo uns estudos aí, não é? Na qual já me envergonho. E tá aqui, ó, os estudos. Tem muitos para jogar. Isso é só o começo, que eu estou fazendo uma faxina. Não tenho mais nada de estudo sobre Yehoshua, sobre Yeshua, sobre nada. Aí, tenho mais mas tem um monte mesmo, gente. Tá aqui. Obrigado. Shalaim, paz e salvação a todos. Bom, Shalaim de Yalcha a todos. Estou fazendo esse vídeo aqui, que é para mostrar como é gostoso a gente, depois de passar um longo tempo no sistema religioso e atrás daqueles nomes corrompidos, e hoje com muita alegria eu estou falando o nome do nosso Criador, Ial. Este é o nome do nosso Pai Eterno, Ial, e o seu Filho Ialcha, salvação que vem de Ial. Muito obrigado e agradeço a todos os irmãos que estão se empenhando em levar esse nome que foi escondido de nossas vidas. Shalaim a todos. Boa noite, irmãos. Eu sou a Rebeca, essa é minha mãe Vanilda. Nós estamos falando da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo.
E nós queremos agradecer ao nome de Iau e de Iausha por ter nos tirado da ilusão desse mundo e por ter nos revelado os seus preciosos nomes. Queremos agradecer aos irmãos também e a paz de Iausha a todos. A paz de Iau, irmãos, e a paz de Iausha. Quero agradecer de todo o meu coração ao nosso Criador por ter usado a vida dos irmãos, concedendo conhecimento, de compartilhar conosco essa revelação maravilhosa desse nome que salva. A paz a todos os irmãos. Eu, Isoleta Gonçalves Pessoa, cuja minha origem é a cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, mas moro em Belo Horizonte, bairro Carlos Prates. Venho a agradecer pelos nomes sagrados após eu ter saído da Grande Babilônia. O nome do Eterno, Iau. Iausha é a nossa salvação. No seu nome consta Oxá, que etimologicamente significa salvação. Portanto, Iausha é a nossa salvação. O Eterno disse: coloco o meu nome Iau nos filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Seguindo esta regra, vários profetas teve no seu nome Iau. Também Iausha contém o Iau no seu nome. Agradeço, portanto, de conhecer este nome Iausha. Obrigada infinitamente por tamanha benevolência do Eterno Iau. O meu nome é Maricélia, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e quero deixar um rápido depoimento em agradecimento ao verdadeiro e eterno, o nome do nosso Criador, que se chama Iau, Iau dos Exércitos, o soberano altíssimo, digno de ser chamado. Como na sua palavra fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, foi essa a verdade que eu conheci, né? A verdade do seu nome, que se chama Iau, e o nome do seu filho, que se chama Iausha. Iau salva. Iau é a salvação. Olá, meus irmãos, que a paz de Iau e Iausha seja com todos. Aqui sou eu, Naldo Lima, da cidade de Belo Oriente, Minas Gerais, que fica situada no Vale do Aço, né? Tem muita alegria, né, em vir aqui falar sobre o nome do Eterno e sobre o nome do Filho, Iau e Iausha. Pois graças a esses nomes estou liberto do sistema religioso, um sistema de engano, né, que foi instituído pelo próprio diabo, não pelo Eterno. E venho até aqui agradecer ao Pai e ao Filho. No demais aí, um forte abraço de vosso irmão Naldo Lima, e que Iau em Iausha abençoe a todos. A graça e a paz, meu nome é Josiane Santos, eu sou de Pernambuco e eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 30, e o verso 4, que diz: quem subiu os céus e desceu, quem encerrou os ventos no seu punho, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que tu sabes. Amados, eu estou feliz. Há uns dias atrás, antes eu chamava muito, clamava por nomes esses dados por homem daqui da terra. Mas de um tempo para cá, eu descobri que ele tem um nome que está acima de todos os nomes, seu verdadeiro nome, Iau, o Criador de todas as coisas, o meu Criador, seu Criador, Iausha, seu Filho, aquele que veio me salvar e aquele que há de vir para buscar a sua igreja amada. Assim seja. Me chamo Vilma, sou de Nova Canaã, Bahia. Estou muito feliz com meus irmãos e gostaria de agradecer cada um deles, né, por
a gente compartilhar do mesmo significado que é o nome de Yahweh e Yahushua, que é o nosso Salvador, que significa muito para nossas vidas. E eu estou muito feliz. Estou aqui hoje para agradecer ao Eterno, o nosso Criador, por ter nos revelado o seu nome, Yahweh, e o nome do seu filho, Yahushua. Nesses nomes sim há poder, pois está na Escritura que nos últimos dias ele revelaria o seu nome para o seu povo, e o povo dele saberia que é ele que está dizendo, eis-me aqui. Então temos que guardar esses nomes no nosso coração, porque sim, esses nomes salvam e curam a alma das pessoas. Então, irmãos, só temos que agradecer ao Eterno por ter nos escolhido como igrejas dele para sermos salvos. Obrigado, Pai, por ter mudado as nossas vidas. Agradecemos grandiosamente. Não temos palavras para agradecer o quão bom e quão grandioso és o teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Yahweh e Yahushua. Meu nome é Pedro. Amados irmãos, meu nome é Júnia e eu também vou falar um pouco sobre o soberano. Yahweh é o Criador dos céus e da terra. A gente nunca sabia disso, mas no final dos tempos está sendo revelado esse verdadeiro nome do Criador, do nosso Pai, Yahweh. Com certeza, Pedro. E para nós, assim, é motivo de alegria, não é? E nós nos regozijamos com isso. Porque em Salmos 72:17 diz que o nome de Yahweh permanece para sempre e deve ser divulgado de geração em geração. Então, irmãos, nós sabemos o verdadeiro nome do Eterno, né? E nós cremos em Yahweh, no nosso Criador. Exatamente, Júnior. Cremos em Yahweh. Ele é que é o Salvador, Criador de todas as coisas. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Yahweh. Para sempre. E Aleluia. Filho, aleluia. E seu filho Yahushua, que significa Yahweh salva. E ainda tem Yahweh Shalom, que traz o nome de Yahushua e de Yahweh. Shalom. Que lindo. Shalom. Shalom. Shalom, irmãos. Shalom, irmãos. Yahweh Shalom.